Boa noite, igreja! Que saudade que eu estou da Igreja Batista Central em Bom Sucesso, a qual eu faço parte. Meu nome é Cíntia Medeiros, sou uma das líderes do Ministério de Famílias e estou aqui nesse momento para orarmos juntos, para pedirmos ao nosso Deus, para passarmos por essa fase, por esses momentos desafiadores de uma forma mais tranquila, que possamos nos unir em oração por todas as famílias da terra, que possamos nos unir por todas as famílias da nossa igreja. E neste momento eu venho estar aqui convidando você também que não faz parte da nossa igreja para que esteja conosco, para que cultue conosco nessa noite. Esse culto é um culto de louvor ao Senhor. Nesse momento vamos unir as nossas famílias, vamos aproveitar essa noite e vamos entregar os nossos pedidos nas mãos do Senhor. Eu vou fazer uma oração para iniciarmos e eu peço que você sente junto com a sua família agora, junte todos e chamem eles para orar junto conosco. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, online, reunidos em família. Senhor, neste momento eu te entrego todas as famílias da terra nas tuas mãos. Temos vivido, Senhor, dias desafiadores, dias, Senhor, de incertezas. Não sabemos, Pai, do nosso amanhã, mas Tu sabes, Deus, e Tu tens sempre o melhor para as nossas famílias. Pai, te entrego este culto nas Tuas mãos. Visita cada lar, abençoe cada família representada, Senhor, pela Igreja Batista Central em Bom Sucesso, e para aqueles que também não são da nossa igreja, que eles possam se sentir, Senhor, motivados, Senhor, a posteriormente, quando essa quarentena acabar, nos visitarem, Senhor, e também, Senhor, virem fazer parte dessa família, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por todas as coisas. Te entrego os enfermos nas Tuas mãos. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia desse mundo, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de cada pessoa ali, Senhor, que está na linha de frente, trabalhando em prol, Senhor, daqueles que estão doentes, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque Tu tens suprido, Senhor, as nossas necessidades. Continua, Senhor, trabalhando no meio do Teu povo. Fala conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos ter agora um vídeo com o pastor Gilson Bifano, que é presidente do Ministério Oikos, um ministério que tem se dedicado a todas as famílias, até mesmo internacionalmente, e ele tem falado aos nossos corações através dessas mensagens, que você possa chamar o seu familiar e preste atenção nessa mensagem que vamos trazer agora neste momento. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. No domingo passado, falamos sobre a importância do cultivo das tradições familiares na família. E usamos o exemplo da família de Jesus, quando a Bíblia diz que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos a presença da tradição familiar. Em famílias fortes, as tradições familiares estão presentes. Mas existe uma outra característica muito importante para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas. E mais uma vez, nos apropriamos da família de Jesus para expor esse segundo segredo de famílias fortes. Em famílias fortes, nós encontramos a presença da espiritualidade. Diz a palavra de Deus que todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a celebração da festa da Páscoa. Veja que coisa interessante. A Bíblia diz que todos os anos, tradição familiar, celebração da festa da Páscoa. Aqui nós encontramos o valor que a família de Jesus dava à religiosidade. Mas não era apenas uma religiosidade exterior, mas uma religião saudável, uma espiritualidade saudável.
Então, em famílias fortes, nós precisamos cultivar uma espiritualidade saudável, uma espiritualidade que fortaleça a nossa fé em Deus, para que fortaleça a nossa fé em Cristo Jesus. A família de Jesus sabia muito bem equilibrar religião e espiritualidade. Como está o cultivo da espiritualidade em sua família? Há louvores em sua família? Há leitura da palavra de Deus em sua família? Há devoção em sua família? Então, se você realmente quer cultivar uma família forte, é muito importante que você resgate, para que você cultive essa espiritualidade. Quando a família de Jesus ia até Jerusalém, com certeza os seus pais passavam para os filhos o significado da festa da Páscoa, o significado para o povo de Israel da festa da Páscoa, a saída do povo do Egito. Então, os pais contavam a história, mas, acima de tudo, reforçavam a ideia de que Deus é um Deus libertador, de que Deus é um Deus que ouve as orações, é um Deus que está atento às aflições do seu povo. E aqui nos encontramos, então, a espiritualidade, a fé em Deus, a lembrança daquilo que Deus fez na história do povo de Israel. Que você, na sua família, cultive a espiritualidade. Que você, na sua família, resgate a espiritualidade. A leitura da palavra de Deus, os louvores, as orações, a piedade. Então, os seus filhos vão crescer nessa atmosfera, não apenas de uma vida religiosa, mas uma vida religiosa é verdade, mas, acima de tudo, uma espiritualidade que agrada a Deus. Então, o segundo segredo para que tenhamos famílias fortes em nossas igrejas é o cultivo da espiritualidade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que você resgate todos os dias, que você cultive todos os dias a espiritualidade sadia na sua vida em família. Quando você era criança, você já se perdeu dos seus pais alguma vez? Eu já me perdi dos meus pais uma vez e fiquei muito desesperada. Uma vez também, estando com meu filho na praia, numa distração, ele saiu correndo numa outra direção e quando nós tínhamos visto que perdemos o Benício. Ficamos desesperados e falamos, meu Deus, onde está o Benício? Naquele momento, como o Benício se sentiu? E nós, como pais, né? Como nós nos sentimos diante dessa situação? E ficou tudo bem. Assim também foi na Páscoa. A Páscoa era uma tradição, era uma festa tradicional dos judeus. Sendo que quando José e Maria foram comemorar em Jerusalém, levaram Jesus até lá e eles estavam no templo festejando. Na volta, eles perceberam que Jesus não estava com eles e ficaram simplesmente apavorados. E agora, onde está Jesus? Voltaram e aí encontraram Jesus ensinando no templo e ficaram muito orgulhosos dele. Você já ficou orgulhoso com alguma atitude do seu filho? Não dá um sentimento prazeroso, não dá um sentimento de satisfação? É assim que a gente se sente, né? Nesses dias, nós temos que buscar a nossa fé. Jesus sabia da importância da fé e ele valorizava os ensinamentos de Deus. Ele ficou ali horas e horas e não percebeu que já estava ali há tantos dias. Ele sentia prazer naquela situação. E hoje, nós temos dedicado a nossa vida, o nosso tempo para Deus? Às vezes, passamos horas e horas no celular, na internet, na televisão e não nos atentamos para tudo aquilo que nós poderíamos estar fazendo para a glorificação do nome do Senhor. Devemos buscar ler mais a Bíblia, devemos buscar fazer o nosso devocional diário, ao acordar, fazer nossa oração, entregar o nosso dia nas mãos do Senhor, exercitar a nossa fé, ligar para as pessoas da nossa família,
procurar ajudar os necessitados, assim fazendo a vontade de Deus nesse tempo tão desafiador. Que possamos, nesse momento de quarentena, nos unirmos, além de nos unirmos em oração, e não podemos nos unir fisicamente, mas podemos nos unir através das ações. Temos visto a nossa igreja se levantando também para as ações comunitárias, que possamos nos preocupar com as pessoas que estão lá fora, que possamos dedicar o nosso tempo a buscar, a fazer a vontade de Deus e a exercitar, a colocar a nossa fé em prática. Que essa seja a sua oração, que essa seja a sua atividade para essa semana. Toda semana nós usamos um desafio. Temos desafiado, no bom sentido, as famílias da igreja. Para quê? Para que tirem um momento da semana para buscarem fazer uma atividade em família. A atividade dessa semana é: reúna-se com sua família para criar uma noite temática. Pode ser uma noite nordestina, pode ser uma festa do pijama. Vocês podem usar a criatividade de modo geral. Usem a criatividade. Nós estamos presenteando duas famílias mais criativas. Nós estamos presenteando e estamos adorando ver a interação de vocês no grupo da igreja. Postem a foto lá no grupo da igreja dessa atividade. Ficaremos felizes de partilhar esse momento. Vamos valorizar esse tempo com a nossa família e vamos usar de uma forma saudável também. Tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua família. Continue aqui no culto, louvando e engrandecendo juntamente conosco. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos felizes por estarmos em mais um culto de gratidão, de adoração ao nosso Deus, por todos os benefícios que Ele tem feito em nossas vidas, agradecendo a Ele pelas misericórdias dEle derramadas sobre nós durante toda essa semana que passou, e nós acreditamos que vivenciaremos mais uma semana agora que está começando hoje, com essas mesmas misericórdias, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E a gente quer celebrar a vitória que nós recebemos de Deus por acreditarmos nele. É a vitória que vence o mundo. E eu vou ler agora um versículo que está em 1 João, capítulo 5, no versículo 4, que nos diz justamente sobre isso, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Precisamos realmente ter fé nesse momento, um momento difícil que nós estamos passando, não só no nosso país, mas no mundo. Mas a gente precisa ter fé para vencermos todas as estruturas malignas do mundo. É isso que a palavra de Deus nos diz. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as estruturas do mal. Estruturas de egoísmo, de falta de amor, de falta de solidariedade, de falta de compaixão. É contra isso que nós lutamos e é contra isso que nós vencemos. Então, que o teu coração esteja aberto para ser muito compassivo, misericordioso e, acima de tudo, amoroso com as outras pessoas, que é isso que Deus requer de nós. E vamos celebrar o nome do Senhor nesse culto, nessa noite, que Ele fale poderosamente ao teu coração. Vamos orar, abaixe sua cabeça, vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigada porque as tuas misericórdias foram renovadas sobre nós. Nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer somente, agradecer por essa rica oportunidade que temos de louvar e adorar o teu nome. Obrigada, Senhor, por todos os irmãos e irmãs que estão nesse momento em suas casas, celebrando o teu nome também em unidade de espírito. E que o Senhor use o pastor Djalmir essa noite para falar aos nossos corações. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu querido, minha querida, e que faça da tua semana uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém.
De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. A palavra de Deus nos diz que Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que oferta, aquele que contribui com amor. E como é importante a gente testificar isso, ver nas atitudes de cada irmão e irmã o quanto vocês têm amado a obra de Deus e têm amado pessoas. Porque o foco da nossa igreja justamente está aí. Pessoas, vidas. Para nós, vidas está acima de qualquer coisa. Nosso foco é levar essas vidas para as mansões celestiais. É proporcionar a elas a oportunidade de conhecer a vida eterna. O nosso propósito como igreja é fazer a diferença. Nós temos como visão, de forma muito clara, temos colocado isso para a igreja em todo o tempo, é que precisamos ser agentes de transformação no Complexo da Maré. E quando eu olho vidas que se importam com vidas, como tem sido maravilhoso
ver pessoas que têm ofertado para ajudar aqueles que de alguma forma, nesse momento difícil que estamos passando, de alguma forma, essas pessoas estão privadas, né, de sustento, de recursos. E nós, queridos, até agora tivemos a alegria de juntar os irmãos, cada um dá o seu pouco, de cada um ir lá tirar do seu armário, tirar o seu quilo, outros dando as suas ofertas. Tem pessoas, inclusive, de fora da nossa igreja, que têm ofertado e têm abençoado. E nós tivemos a alegria de até agora conseguir, até os últimos cálculos, só nesse mês de abril, abençoar 11 famílias. Que bênção nós podermos assim, através das nossas ações de compaixão, ações de amor, alcançar essas vidas e fazer a diferença. Você já parou para pensar que você está guardando, você está cuidando, você está amando, né, uma família toda com a sua ação? Então é tão importante quando você oferta com o seu dinheiro, quando você oferta com o seu quilo do amor. E também quando você dá o seu dízimo, devolve o dízimo, oferta para a casa do Senhor. A nossa preocupação nesses tempos difíceis, de não estarmos em nossas reuniões presenciais, é justamente faltar aquele momento onde as pessoas têm a oportunidade de sair de seus lugares, ir lá no gasofilácio e colocar a sua oferta. Mas esse é o momento, enquanto eu estou falando, estão sendo projetadas as duas contas da igreja no Itaú, na Caixa Econômica Federal, de você fazer a sua oferta e depois você mandar para a gente o comprovante, dizendo, olha, essa oferta aqui é para o quilo do amor, essa oferta aqui é oferta para a igreja, porque eu sei que a igreja está passando um momento difícil. Essa oferta, esse aqui é meu dízimo, né, referente ao mês tal. Então envia o seu comprovante, tá? Você pode enviar para o meu celular 21964355672 ou por e-mail pelo batistacentralembomsucesso@gmail.com. Então não deixe de ter esta alegria de você que é pai, sacerdote da sua casa, você que é mãe, que tem a alegria de chamar os seus filhos e dizer, vamos ofertar aqui na casa do Senhor. Que Deus toque no seu coração, que você tenha essa alegria de ofertar na casa do nosso Deus. E essa é a oportunidade que nós vamos orar agora. Orar agradecendo essas ofertas, essas transferências que foram feitas. Aqueles irmãos que já foram lá e separaram o seu dízimo para durante a semana entregar lá no nosso templo. Então, coloque a sua vida diante do Senhor. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Eu quero orar também pelos aniversariantes dessa semana. Ontem, o nosso querido Alcélio, esposo da Lourdinha, comemorou mais um ano de vida. Que bênção, viu, Alcélio? Nós estamos alegres porque ontem se completou mais um ano de vida. E hoje, né, nós temos o Jonatas Santos, Silva Santos, que é o nosso querido Jô, né, o filho do Cedilmar, irmão do Felipe. Parabéns, Jô, pelo seu aniversário. E também a irmã Mônica Araújo, né, nossa irmã Mônica, esposa do Léo, que tem lutado contra a sua enfermidade. Nós temos levantado um clamor pela vida dela. Estão morando em Juiz de Fora. Nosso abraço para vocês, que Deus os abençoe. Mônica, a gente sabe, Deus tem cuidado de você. E na terça-feira, a nossa irmã Maria Luísa, né? Irmã Maria Luísa, completando aí na terça-feira mais um ano de vida, a esposa do irmão Francisco. Então, Deus abençoe, irmã Luísa, nós estamos alegres, é um casal aí que tem chegado para a nossa igreja, né? E já estão aqui com a gente, trabalhando, é uma alegria ver essa família aqui conosco. Também na sexta-feira nós temos o nosso querido Pedro, né? O Pedro Henrique Gomes de Oliveira. Pedro, que Deus te abençoe também, parabéns pelo seu aniversário. No sábado temos dois aniversariantes, o nosso querido Luan. Deus abençoe Luan e a nossa irmã Maria das Dores da Silva Nascimento. A irmã Maria das Dores, o Luan, faz aniversário no sábado, então nós vamos orar, agradecendo a Deus por essas vidas também. Você que tem algo a agradecer ao Senhor, essa é a oportunidade, levante a sua mão e ofereça ao Senhor esse momento de gratidão. Pai, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Ó Pai, nós agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado.
Obrigado porque vidas têm sido tocadas para abençoar outras vidas, famílias têm sido abençoadas através desse ato de amor, esse ato de compaixão. Ó Deus, 11 famílias até aqui nós tivemos a alegria de nesse mês de abril abençoar. Ó Pai, agora também nós agradecemos aqueles que estão ofertando nesse momento, transferindo seus valores, aqueles, ó Pai, que têm entendimento da obra do Senhor, que tudo vem do Senhor. Ó Pai, que a Tua mão, que a Tua graça opere sobre a vida de cada um deles. E de uma forma muito especial também nós queremos entregar os aniversariantes dessa semana, Pai. Cada um desses aqui foi mencionado, Pai. Muito obrigado por estas vidas. Que a Tua mão, ó Pai, esteja sobre cada uma delas. Hoje, o aniversariante de hoje é o Jô. Toma o Jô nas Tuas mãos, Pai. Eu creio que o Senhor tem feito uma obra no coração desse jovem que nós temos tanto carinho por ele. Toma essa vida nas Tuas mãos. Cuida dele cada dia mais e mais. Ó Pai, guarda as nossas vidas e, ó Pai, seja com a nossa nação. Ó Pai, tem misericórdia, ó Pai, do nosso povo brasileiro. E, ó Pai, dá sabedoria aos nossos governantes para enfrentarmos, ó Pai, essa luta que temos vivido hoje. Ó Pai, confiante de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Boa noite, igreja! Vamos mais uma vez juntos louvar ao nome do nosso Deus. Como a pastora Mônica acabou de dizer, Deus é bom o tempo todo. Independente das circunstâncias, nós precisamos louvá-lo. E as suas misericórdias se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Por isso, com alegria, hoje eu convido a Priscila, o Diego e o Joninhas para louvarmos com você na sua casa, em alegria, como igreja unida. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os
Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, um reino de justiça, de bondade, fidelidade, um reino que é eterno e está em cada um de nós. Mas nós precisamos viver, precisamos adorar o Senhor, pois os céus declaram o seu poder e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Tudo adora o Senhor, tudo é para a honra e glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, para sempre, sempre. Até as catástrofes que nós estamos vivendo apontam para o Senhor. Os povos se abalam para dizer quem é que está no comando, para dizer quem é o Senhor. E por isso nós, como igreja, devemos dar a ele a glória devida, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, 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 sempre. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora.
igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Em 2 Crônicas 13, 18, na versão NVI, a parte B desse texto, eu encontrei esta preciosidade que nós temos aqui. E os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Mais uma vez, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus dos seus antepassados. Pai querido, que maravilha é nós termos a certeza que podemos no Senhor buscar forças para vencer as lutas, as adversidades, os problemas, a ansiedade, a angústia, a desesperança. Ó Deus, como é bom poder ter esta certeza no Senhor. E ao nos depararmos com esse texto, ó Pai, dentro deste contexto, o Senhor fale poderosamente aos nossos corações através desse seu servo. Fala, ó Deus, em cada vida neste culto, em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Esse texto ele se encontra dentro de um contexto de guerra entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Judá e Israel estavam em guerra por causa da separação, daquela separação das 10 tribos do norte com as do sul após a morte de Salomão. Já haviam se passado 18 anos desde essa separação. E havia um novo rei em Judá que sucede o trono de Salomão. Talvez fosse o grande motivo para uma tentativa de ambas as partes para uma reunificação do reino de Israel. Mas quando nós olhamos aqui para o texto, não era uma batalha proporcional. O reino de Israel, o reino do norte, tinha o dobro de soldados bem treinados, capacitados, do que do reino de Judá. Eram 800 mil contra 400 mil. E além disso, Jeroboão, que era o rei de Israel, ele era muito mais experiente como comandante. Ele era o comandante de Salomão. Então ele tinha uma experiência muito maior do que Abias, rei de Judá. E assim, quando a batalha começa, quem estivesse vendo de longe essa cena poderia dizer, né, não tem jeito, Israel vai ganhar. Toda a estratégia militar apontaria para uma derrota terrível, vexatória do império, né, de Judá, mesmo porque Abias lhe havia deixado de cercar por todos os lados, né, e ali então Jeroboão, que era matuto, era conhecedor, era experiente, ele cerca toda Judá, e ali naquele momento da cidade de Jerusalém, capital de Judá, estavam sitiados pelo Reino do Norte. Quem assistiu à derrota de Israel com certeza perguntaria, né? Onde essa turma, né? Ou seja, fazendo menção a Judá, onde essa turma tirou força para vencer? Qual foi a estratégia? Como? Porque ele não tinha estratégia. Como isso aconteceu? Da onde eles tiraram força para vencer? E foi justamente esta pergunta que me levou a pensar nesse texto. De onde nos vem força para vencer? Para enfrentarmos as batalhas que aos nossos olhos já parecem ser perdidas. Quantas vezes você já não se pegou fazendo essa pergunta? E agora? Já não tem mais jeito, já não tem mais solução.
De repente você está se deparando com a realidade do seu casamento, está dizendo, não tem mais jeito, não tem mais solução. Você está olhando para a sua realidade financeira e diz, não tem mais solução. Você está olhando para todo um contexto hoje que tem trazido desesperança, tem trazido tristeza, apreensão, ansiedade ao seu coração. E às vezes você pode pensar, de onde eu vou tirar força para vencer tudo isso? Por isso eu quero pensar com você, querido, você, querida, nesta noite, neste culto, sobre alicerces da nossa vitória. Repitam comigo, alicerce da nossa vitória. Mais uma vez, falaram que estava faltando isso aqui, né? Muito bem, né? Vocês repetiram mesmo? Não sei, aí agora você está dentro de casa olhando para um para o outro, né? Alicerces da nossa vitória. Ao olhar aqui para o verso 5 do capítulo 13 de 2 Crônicas, eu vejo o primeiro desses alicerces. Olha o que ele diz. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e aos seus descendentes, mediante uma aliança irrevogável? Queridos, esse, o primeiro alicerce, quando nós olhamos aqui, é confiança no Senhor. Esse é o primeiro alicerce, confiança no Senhor. Esse deve ser o seu alicerce no momento de lutas, para você recuperar as forças, ter forças para vencer, é ter essa confiança no Senhor. Ele diz, vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, Ele deu o quê? Mediante a uma aliança irrevogável. Abias, ele teve uma fé na promessa de Deus. Em suas palavras a Jeroboão, ele apresenta essa aliança irrevogável a Davi. Ele diz, olha Jeroboão, você não é da minha linhagem. Jeroboão, você era servo da minha linhagem. Você foi servo de Salomão, da linhagem de Davi. Eu sou da linhagem de Davi. E Deus fez uma promessa. E eu confio, eu acredito, eu tenho fé nesta promessa de Deus. A sua argumentação era clara. Olha, o Senhor, Ele prometeu, esse reino não vai terminar. O Senhor não colocou um ponto final nessa história. Não importavam quantos eram os soldados, queridos, e as habilidades daquele comandante Jeroboão. O que importava para Abias era a promessa de Deus. Isso é claro para você? Abias, ele teve fé no comando do Senhor. Ele não estava preocupado no comando ou nas estratégias humanas. Ele estava confiante no comando do Senhor. Não era só a promessa. Eles, enquanto o povo havia decidido colocar o Deus Todo-Poderoso como Senhor e comandante do seu exército, era isso que renovava as forças daquele povo. Quem poderia ser melhor comandante do que o Senhor? Olha o que diz o verso 12 aí, se você olhar a primeira parte do capítulo 13 de 2 Crônicas. E veja bem, Deus está conosco. Ele é o nosso chefe. Olha só a certeza que ele tinha. Deus está na frente. Deus está no comando. Os sacerdotes dele, com suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Olha a audácia deles. Ele estava com a metade do exército. E ele fala assim, vocês vão ter que se cuidar, hein? Porque quando tocar a trombeta aqui, vocês estão perdidos. Israelitas, aí agora ele vai convocar o seu povo, né? Não lutem contra o Senhor. Ele estava lá dizendo, porque ele fala, nós somos um povo só. Se vocês estão lutando contra nós, Deus está conosco. Vocês estão lutando contra Deus. E ele diz, o Deus dos seus antepassados, não façam isso, não lutem contra isto, pois vocês não terão êxito. Queridos, a grande lição aqui é que a força para vencer vai sempre nascer da nossa fé na direção do Senhor, nas promessas que Ele mesmo fez. Querido, querida do Senhor, coloque a sua vida nas mãos do Senhor.
sua vida nas mãos do Senhor pela fé, porque Ele é a nossa força para nós vivermos. Sejam quais forem as circunstâncias, os problemas, não confie nas conjecturas humanas ou nos planos humanos, mas aqui, como Abias tinha essa certeza, ele fala, o outro lá pode ter preparo, ele pode ter o dobro do meu exército, ele pode ser muito bem preparado em batalhas e em estratégia de guerra, mas quem está do lado de cá, quem está conosco, é o Deus Todo-Poderoso. Querido, é esse Deus que está ao nosso lado. Esse é o primeiro alicerce. O segundo alicerce que levou Abias e o povo de Judá à vitória foi obediência incondicional no Senhor. Quando os reinos se separaram, então teve a divisão, né, o reino do norte, o reino do sul. Israel, diante da situação, teve que tomar uma decisão difícil. Como poderiam continuar servindo a Jeová com reinos separados? Porque a lei determinava que só haveria um lugar de adoração em toda a terra. Qual é esse lugar? E aí que a coisa importante. Era Jerusalém. Era a cidade do templo do Senhor. E então, diante dessa realidade, como eles poderiam ir se o reino se dividiu? Essa era a angústia. E aí todo o povo, pelo menos uma vez ao ano, eles deveriam peregrinar até o templo. Nós temos os salmos, né, que falam justamente dos cânticos dos degraus. É quando todo o povo saía de seus lugares para ir ao templo de Jerusalém. Mas só que aí agora Jerusalém ficava na cidade do reino do sul, lá no reino de Judá. Então como que o pessoal do reino do norte poderia ir a Jerusalém? Agora era o reino inimigo. Então eles tomaram a decisão de montar um culto, o que eu chamaria de um culto híbrido. Construíram 2 templos, um na fronteira do sul e outro na fronteira do norte. Refizeram os bezerros de ouro de Arão, né, que havia feito no deserto, e deram nome a esses bezerros de ouro de Jeová. Olha só que coisa, né? Então, o mesmo nome do Deus de Israel agora é representado por uma imagem abominável aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos lá nos 10 mandamentos, é tão claro essa orientação contra isso. E olha a bagunça que esse povo então criou, a bagunça que esse povo eles desenvolveram. E como os sacerdotes e levitas, descendentes da linhagem de Arão e Levi, eles não aceitaram ministrar um culto fora dos preceitos do Senhor, então eles foram banidos, e os governantes ali do reino do norte escolheram novos sacerdotes que pudessem conduzir o culto de acordo com as suas propostas políticas. E quando eu olho para esse texto, né, e olho para esse contexto, eu fico imaginando, hoje não é muito diferente. Quantas pessoas às vezes mudam de igreja porque elas pensam que coisas podem ser flexibilizadas na doutrina da igreja e deixar a obediência à palavra de Deus de lado. Querido, uma coisa que você precisa entender de forma muito clara: você pode mudar, mas o Deus que nós servimos continua o mesmo. A palavra de Deus, ela nunca passa. Os valores de Deus são valores eternos e valores imutáveis. E tem gente querendo mudar aquilo que são os valores eternos e imutáveis de Deus. Aquilo que o povo tentou fazer, a proposta deles era justamente esta saída da obediência a Deus. De outro lado, Judá havia determinado em seu coração obedecer ao Senhor incondicionalmente, e aí a força para vencer desta fidelidade incondicional era motivada pela fé, e era justamente esse desejo do povo de Judá de adorar, de conhecer, de ter esse relacionamento com Deus. E é interessante, quando eu falo sobre isso, notar que as palavras fé e fidelidade têm a mesma raiz. Até porque, queridos, isso, para a gente entender, fé sem fidelidade é misticismo religioso. E outra, fidelidade sem fé é legalismo. Então, assim,
Para vencer, é preciso que vivamos um tipo de fé que se demonstra em um compromisso fiel e incondicional ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e ao mesmo tempo que transcende em espiritualidade a comunhão com o nosso Salvador. Querido, não adianta manter o nome de Jeová, não adianta manter o nome de Deus, não adianta manter o nome de Senhor, e você dizer, o nosso Deus é um só, eu sirvo a um Deus, é tudo a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa de querer que tudo isso seja a mesma coisa em devoção, em essência. Se não existir isso na adoração, se perdeu quando a palavra do Senhor foi flexibilizada. E aí que está a questão. Quando as pessoas tentam flexibilizar a palavra de Deus, como eu disse há pouco, ela é eterna e ela é imutável, ela não muda. Então, se você quer vencer, querido, viva uma fé comprometida com Deus e comprometida com a sua palavra. Tem muita gente que quer muito estar na igreja, tem muita gente querendo servir ao Senhor. Legal, joia. Eu estou querendo servir ao Senhor. Eu gosto muito dessa igreja, eu gosto muito das palavras do pastor, eu gosto muito do louvor desta igreja. Mas só que você não quer obedecer a palavra de Deus em sua integralidade. Você quer sempre dar um jeito para uma coisa ou outra chegar naquele jeitinho que você gosta de servir a Deus. Você quer flexibilizar tudo aquilo que a gente entende na palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é andar em obediência e em santidade. E esse é um tema hoje que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem saber de santidade. Porque as pessoas querem viver segundo a sua carne, segundo os desejos, os instintos que movem a sua vida e o seu coração. E aí, qual é a proposta do seu coração, querido? Você quer vitória? Só vitória, irmão, só vitória. Só vitória se você andar em obediência à palavra de Deus e não tentar flexibilizar a palavra do Senhor. O outro alicerce nós vamos encontrar no verso 11, que ele diz assim: todas as manhãs e todas as tardes eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente. E todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor, o nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. Olha só quem está dizendo, diante dessa realidade, todas as manhãs aquele povo, eles apresentavam holocaustos, os incensos aromáticos ao Senhor, arrumavam os pães sobre a mesa, uma cerimônia pura, uma cerimônia de integridade de coração. Todas as tardes eles iam lá e faziam aquele cerimonial de acender as lâmpadas do candelabro de ouro. Então ele fala, nós observamos as exigências do Senhor nosso Deus. Queridos, toda manhã, toda tarde, esse povo, através dos seus sacerdotes, buscava o Senhor. E o texto mostra aqui que era esta comunhão íntima com Deus, do Deus Todo-Poderoso, que lhes dava força para vencer. Dá para você começar a entender por que um povo pequeno, por que um povo despreparado, um povo que era incapaz de vencer um exército de Israel, por que eles saíram vitoriosos? Faz sentido isso aqui para vocês? Queridos, a palavra do Senhor nos ensina um princípio que muitas vezes é esquecido. Quando a gente olha lá, e você pode ler aí comigo, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, eu estou lendo aqui na NVI, na Nova Versão Internacional, que ele diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Mas olha o que a tradução, da Nova Tradução na linguagem de hoje, ela fala a respeito do mesmo verso. Depois disso,
o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, que está falando. Querido, não será um exército, nem a sua própria força que o fará vencer, não, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Viver em profunda comunhão com o Senhor é viver uma dinâmica poderosa de atuação do Espírito Santo, é viver na dimensão dos seus milagres. Eu olho a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, e ela, quando estava iniciando o trabalho da igreja cristã, ali há algo que me chama muita atenção, que diz que era manifesto o poder do Senhor ali. Prodígios e milagres eram feitos naquela igreja, porque todos os dias aquela igreja estava em comunhão com o Senhor. Queridos, o povo de Judá, todas as manhãs, todas as tardes, eles estavam ali, era todo o povo, era algo que era levado, motivado a servir ao Senhor. A vitória que Judá teve era um milagre, a revelação da bênção do Senhor. Querido, é só olhar aqui o improvável, aquilo que era impossível de acontecer, aconteceu, foi um milagre de Deus, porque aquele povo vivia em busca de intimidade, de comunhão com o Senhor. Você quer experimentar a vitória do Senhor sobre a sua vida? Busque intimidade com Ele. Se você quer viver na dimensão dos milagres e experimentar força para vencer, não aprenda a andar com Jesus, né, só de boca, de palavra, de dizer eu estou indo para a igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou buscando o Senhor. Não, é viver na verdade, é viver em intimidade, em busca, em intensidade com Ele. Não deixe o óleo da sua lâmpada terminar. Vocês se lembram dessa palavra, né, dessa mensagem que nós refletimos nos nossos últimos cultos presenciais lá no templo? Não deixe o seu óleo, né, o seu azeite acabar. Mantenha intimidade com Deus. Foi isso que determinou a vitória do povo de Judá contra o povo de Israel. E o último alicerce aqui nesse texto: determinação e confiança. Olha o que diz o verso 14 e 15. Ele diz assim: quando o exército de Judá se virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as suas cornetas. Lembra que havia lá atrás? Quando eles tocarem a trombeta, vocês se cuidem, né? Então eles tocaram a trombeta e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Olha que coisa linda! Deus derrotou. Não está dizendo o texto que foi Judá e Abias. Mas uma coisa muito interessante aqui, queridos, foi a luta. Muitos de nós gostaríamos de pular essa etapa. Essa semana foi uma semana de luta para mim. Fazendo trabalhos da faculdade, prova da faculdade, intenso, de manhã até a noite, de madrugada às vezes, numa intensidade de... Fala, gente, como que eu queria assim, ó, que desse um pulo, né? E saltasse lá na frente, eu já estivesse pegando meu diploma, não, estou formado, que coisa maravilhosa. Mas a gente precisa passar pelas lutas, são nelas que nós somos forjados. Como gostaríamos de alcançar as vitórias sem ter de passar pelas batalhas, não é mesmo? Muitas delas difíceis. E muitas até cheias de ardis do inimigo. Quando a gente olha aqui para o contexto, enquanto os reis negociavam, enquanto Jeroboão e Abias negociavam, as tropas de Jeroboão então cercaram completamente Jerusalém. Eles foram pegos de surpresa, foram enganados. Olha só, como eu disse, Jeroboão era um cara que tinha estratégia. Jeroboão sabia como ele poderia fazer. Falou, eu vou engodar esse reizinho de Judá, vou chamar ele para uma conversa, tipo, vamos tentar fazer a paz. Enquanto isso eu jogo meu exército, cerco as muralhas de Jerusalém e nós vamos atacar e nós vamos vencer.
Não é assim que muitas vezes as lutas ocorrem na nossa vida? Quando a gente não se apercebe, quando a gente cai, na realidade, nós estamos envoltos em meio a um problema que nos pegou de assalto, que nos pegou de surpresa. Mas o que eu acho incrível nesse relato, queridos, é que a luta por parte de Abias começou com um clamor ao Senhor. Olha só o que ele faz, ele clama. Outra vez ele demonstrou, a sua confiança estava depositada no Senhor e logo seguiu pelo toque das trombetas. Eu gosto muito disso porque, se você não sabe, o toque das trombetas era feito pelos sacerdotes. E isso representava uma santa convocação de Deus. Todas as vezes que a trombeta era tocada, todos tinham que sair dos seus lugares e vir até a cidade de Jerusalém, porque era uma forma de dizer a convocação de Deus. E quando aqueles sacerdotes tocam a trombeta, é como se dissesse ao povo: lutem, porque Deus está conosco. Quando eu olho para isso, queridos, eu descubro que mesmo muitas de nossas lutas, sejam elas estratégias ardilosas do inimigo, elas não estão fora do controle do Senhor. Elas são uma santa convocação de Deus para que lutemos pela fé e vençamos em nome do Senhor. Hoje, a trombeta está tocando. Hoje, a trombeta está convocando a você a enfrentar esta luta em nome do Senhor, porque Ele é o nosso comandante e é Ele quem luta por nós. Querido, não lamente a luta. Você vê o texto, ele é tão maravilhoso, que no momento em que aqueles homens estavam ali naquela angústia, no momento em que eles estavam vendo que o número era menor, mas diz que o exército de Judá se virou, viu que estava sendo atacado pela frente, pela retaguarda, que estava cercado. Então, eles clamaram ao Senhor. Quando eles clamam ao Senhor, os sacerdotes tocam as cornetas. E aí, o que aqueles homens, eles fazem? Eles dão um grito de guerra. Eles falam: não vamos desistir, nós vamos lutar, porque Deus está conosco. Olhem, as trombetas tocaram, nós não temos dúvidas. Deus está conosco, Deus está ao nosso lado. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos agora, querido. Feche os seus olhos. E eu queria que você refletisse nesse momento de onde vem a sua força para vencer. Aqueles homens tiraram a sua força para vencer do Senhor, na busca, na obediência a Deus. Quantas vezes você quer a vitória de Deus, você clama: Senhor, tem misericórdia, Senhor, me dá a vitória. Só que você não tem andado dentro da vontade de Deus. Como você pode receber a vitória de Deus se não anda em obediência a Ele, querido? Há muita gente pregando muita coisa por aí, dizendo: mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, o nosso Deus é um Deus de amor. Eu concordo perfeitamente. Agora, uma coisa não interfere na outra, porque o nosso Deus é justo. Se você não quer andar dentro da vontade, dentro do querer de Deus, se sua vida é querer viver fazendo as coisas erradas, andando em desobediência a Deus, como você quer a intervenção do Senhor agora? Esses dias alguém chegou para mim e disse: mas a palavra de Deus diz que se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, arrepender, então eu vou ouvir do céu. Eu falei assim: mas rapaz, você não pode ter usado o melhor texto do que esse. Ele: pastor, então por isso eu falei assim: mas o que ele está dizendo aí? Se arrepender dos seus maus caminhos, buscar a minha face. Ele diz: quando isso acontecer aí, com verdade no coração, sabe o que é isso? Dizer: eu não quero mais viver em pecado. Eu não quero fazer mais as coisas que desagradam a Deus. Eu me impressiono com a quantidade de gente, de homens e mulheres que querem viver uma vida toda torta, que quer viver uma vida toda errada, e mesmo assim achar que Deus tem que exercitar a misericórdia dele. Ele continuando nesse estado: mas pastor, que ideia? Se ele é misericordioso ao momento em que você se quebranta, você se arrepende, aí esse versículo faz sentido, porque você se quebrantou, você está dizendo: Senhor, eu não quero mais viver do jeito que eu vivo, eu não quero mais fazer as coisas do jeito que eu faço, eu quero viver minha vida de acordo com a tua vontade. Foi essa a proposta do reino de Judá, e por isso eles alcançaram, tiveram êxito, foram vitoriosos.
Agora, se você quer continuar fazendo as coisas erradas como o povo de Israel, viver flexibilizando o Evangelho, tentando fazer com que o Evangelho seja mais fácil de você, fazer aquilo que você satisfaz os seus desejos. Então ela se flexibiliza ao ponto de só satisfazer os seus desejos carnais. Eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, quero fazer aquilo, eu quero ter relações com uma mulher ou com um homem sem estar no casamento. Então, isso aí Deus perdoa porque o nosso Deus é amor. Não é não! Você está equivocado. O que aconteceu com o povo de Israel foi esse equívoco. Por isso, não caia nesse engodo, querido. Se você quer receber o cuidado de Deus, o amor, Ele fez isso dando o seu único filho naquela cruz por você. Foi por amor. E Ele ama a humanidade de uma forma tão extraordinária que Ele subiu uma cruz por mim e por você. Então, por isso, nessa ocasião, para refletir. Feche os seus olhos, olha para o seu coração e diga: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero de fato ter esses alicerces na minha vida para alcançar essa vitória. E a maior vitória da minha vida hoje, Senhor, é dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos cada uma dessas vidas. Eu quero, ó Deus, colocar cada uma dessas vidas que ouviram essa mensagem diante de Ti, que elas entendam, Pai, como é importante colocar as nossas vidas na Tua presença. Como é importante ajustarmos, fazermos ajustes em nossa vida, para, Pai, andar não segundo o desejo do nosso coração, mas andar segundo o Teu desejo, andar em obediência à Tua palavra, buscar intimidade contigo, ó Pai, são os alicerces de não, ó Pai, jogarmos a toalha, mas lutarmos, mesmo se a circunstância está difícil, entendendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, ó Pai, que essa palavra seja nítida para cada um desses corações e que nesta noite, vidas de verdade se rendam aos Teus pés. É a oração que eu faço no precioso nome de Jesus, hoje e para tudo sempre. Amém. Querido, se você tomou uma decisão hoje, eu quero muito cuidar de você. Eu quero muito caminhar contigo. Então, manda uma mensagem para mim pelo meu WhatsApp, 21 DDD 964355672. Mande uma mensagem de texto, fala: pastor, hoje eu estou tomando uma decisão ao lado do Senhor. Eu estou querendo consertar a minha vida. Eu quero agora não andar segundo a minha vontade, os meus desejos, mas eu quero andar no desejo do meu Deus. E eu quero aprender, pastor, mais da palavra, eu quero conhecer mais da palavra. Se você está afastado da presença de Deus, fala: hoje eu quero ter um momento diferente na minha vida. Eu quero voltar para os braços do Pai. Eu quero agora viver realmente o renovo do Senhor na minha vida. Faça isso, manda um e-mail, manda uma mensagem. Nosso e-mail é batistacentralembomsucesso@gmail.com. Então, não deixe de participar conosco. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Nós estamos chegando ao final do nosso culto. É uma pena, né? É tão bom podermos estar aqui juntos, celebrando ao Senhor. Como é bom poder ter esse momento aqui de adoração. Aí a igreja não está fechada. Nós somos a igreja de Cristo. Então a igreja está viva, mais do que nunca. Ela está reunida agora aí no seu lar. Então nós estamos reunidos como igreja do Senhor. E é tão bom. Mas é claro, quando chegar aquele momento e nós podemos estar juntos novamente ali, presencialmente, será um momento maravilhoso. Mas não despreze esse momento tão precioso que nós temos vivido. Tem sido momentos de crescimento, eu creio isso. Agora, eu queria aproveitar e falar com você, após o culto. Você vai entrar lá no Instagram, e eu vou estar na live, e a gente vai poder interagir nesse momento tão precioso. Tem sido momentos maravilhosos. Então, você está aí, vê o nosso endereço, está aparecendo na tela aí, tá? Nosso endereço do Instagram é muito importante. Não deixe de curtir, vai lá no feed do Instagram, existem vários vídeos da cantata da Páscoa. Compartilhe, curta, É muito importante essa sua ação para que a gente divulgue o nosso Instagram. E isso é uma forma de a gente alcançar vidas,
Então você está fazendo o seu papel de missionário também quando você faz esse compartilhar das nossas mensagens, dos nossos contatos, das programações da igreja, tá certo? Que Deus te abençoe ricamente, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos orar? Vamos encerrar esse nosso culto orando ao nosso Deus. Feche os seus olhos. Se você tem algo a apresentar diante do Senhor, levante a sua mão onde você está. Deus, gratos somos a Ti, pelo Teu cuidado, Pai, pela Tua misericórdia para conosco. Obrigado, Deus, ao olharmos na Tua palavra e vermos de que a diferença, o segredo para a vitória, os alicerces, as bases, ó Deus, para a vitória é justamente nós andarmos em obediência a Ti, Pai. É justamente nós vivermos uma vida de intimidade contigo. É justamente nós confiarmos, ó Pai, exercitarmos a fé de fato em nossas vidas e confiar e depender na vitória que o Senhor tem a nos dar. Ó Pai, que não fiquemos de braços cruzados, que lutemos como aqueles soldados, eles partiram para a luta, mas confiante de quem era o general, era o Senhor. Que diante das nossas lutas, confiemos nisso. Que essa palavra tenha falado, ó Deus, em cada coração. E agora, ó Deus, cada pedido que está aqui agora apresentando diante de Ti, com cada mão, em cada lar erguida diante do Senhor. Que o Senhor venha, ó Pai, com a Tua graça e a Tua misericórdia operando sobre cada uma delas. Obrigado pelo Teu cuidado para conosco. Em Cristo é que oramos, hoje e para todo sempre. Amém. Essa casa é sua casa.